Decisões e argumentos de volta. O programa de hoje discute os desafios e os caminhos do movimento negro no Brasil. Participam conosco o vereador do Patriota, Fernando Holliday, e a jornalista secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, militante do Círculo Palmarino e da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, Ania Cláudia Mielke. Eu deixei uma pergunta antes do break para o vereador, Fernando Holliday, se o senhor acredita nesta omissão do Estado, pegando um pouco da resposta da Ana Cláudia também, vereador. De fato, o que a gente viu é que não houve um planejamento do Estado e isso, consequentemente, acabou se refletindo em uma omissão que sempre é mais grave, né, para quem vive nas regiões periféricas. Nós tivemos aí uma série de ações que foram, na verdade, improvisadas, ações desesperadas tentando manter o isolamento, sem que se procurasse entender a realidade dessas pessoas que continuaram trabalhando, que continuaram se aglomerando, que continuaram ali vivendo nas suas casas cheias. Não se pensou na realidade particular dessas pessoas para se desenvolver políticas públicas. Eu acho que um dos exemplos foi aqui em São Paulo, onde nós tivemos aí por parte da prefeitura a implementação do sistema de rodízio ampliado, ou de mega rodízio, que ficou conhecido aí, onde só podiam circular em um dia carros com placas de final pares e placas de final ímpares. Isso gerou uma aglomeração enorme no transporte público. E aglomeração no transporte público é sinônimo de pessoas pobres, ou seja, pessoas que vivem em regiões periféricas, sofrendo mais ainda com a pandemia, colocando as suas vidas mais em risco. Foram essas pessoas que acabaram aí sofrendo o maior risco de contaminação, porque o sujeito que é de classe média alta ou é de classe alta, no mínimo tem 2 carros. Né? No mínimo ele teria um carro para ir trabalhar num dia e o outro para trabalhar no outro. Isso quando não tem 3, não tem 4 carros, ou não pode usar o carro do empregado, do filho, da mãe, do tio, da irmã, etc. Na região periférica, isso não acontece, porque a família inteira, geralmente, tem um carro só, e este carro não podia ser usado em determinados dias e empurrou essas pessoas todas para ônibus aglomerado, para pontos de ônibus, terminais, estações de trem e metrô e os próprios trens e metrôs completamente lotados. Isso, inclusive, fez com que eu entrasse, assim como associações entrassem na justiça, pedindo para que esse rodízio fosse parado imediatamente, fosse encerrado, como de fato foi na semana seguinte, uma semana após a sua implementação. Isso, sim, só para dar um exemplo de políticas que foram absolutamente improvisadas e que não pensou na realidade dessas pessoas. Isso é o mesmo que você dizer que não conhece a realidade de quem vive na periferia e de que, em sua grande maioria, são, sim, pretos e pardos. E essa falta de pensar a realidade dessas comunidades se reflete também no governo do Estado, que acho que agora, mais recentemente, deu aí uma boa sinalização, com a construção de um sistema de critérios que pode permitir a reabertura de determinadas regiões ou não. Porque cada município tem a sua realidade fática. Eu, por exemplo, que venho, eu nasci em São Paulo, mas fui criado no município de Carapicuíba, que é, em sua maioria, majoritariamente periférico, quer dizer, a cidade inteira em si é uma grande periferia, diferente de São Paulo, ali que tem diferentes realidades. Então, acho importante o governo do Estado pensar os municípios como diferentes realidades e enxergar elas individualmente, cada uma entre si. Agora, claro, do governo federal não tem nem muito que a gente falar, porque o governo federal tem negado em si a existência da pandemia, e isso, claro, não preciso dizer que as consequências maiores de teorias conspiracionistas e negacionistas como essa acaba recaindo sobre a população mais frágil. Ainda nessa toada, suas principais críticas ao movimento negro aqui no país? Olha, eu acredito que, primeiro, a minha maior crítica sempre foi em relação ao sistema de cotas raciais. Eu acredito que tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é o Ações Afirmativas pelo Mundo, de Thomas Sowell, onde ele identifica como que esse sistema acaba aumentando a tensão racial. Você acaba gerando dúvidas que não existiriam sem esse sistema sobre o profissionalismo, sobre a qualificação de pessoas negras que se formam, por exemplo, no sistema de cotas ou que conseguem um emprego já depois do ensino superior
por esse sistema. Há um exemplo que ele usa dos Estados Unidos de professores universitários que acabavam sendo, de alguma forma, excluídos do debate dos seus colegas ou eram tratados ali como pessoas menos qualificadas, como pessoas que não mereciam estar ali, porque estavam pelo sistema de cotas, o que não é realidade, né? Muitas dessas pessoas são, sim, em sua maioria, muito qualificadas, e a gente tem visto isso pelos dados, mas você acaba gerando um preconceito, que, ao meu ver, não gerando, né, mas intensificando um preconceito, que, ao meu ver, seria muito menor se nós tivéssemos, ao invés das cotas raciais, o sistema de cotas sociais ampliado e, claro, mais especificado com a renda, com a realidade social, com a escolaridade pública, e que acabaria necessariamente beneficiando a população negra, né, que é a população que forma justamente os mais pobres e a população que está dentro das escolas públicas. Eu acredito que as cotas sociais podem suprir isso, tirando o peso da cor da pele, que, ao meu ver, acaba reforçando o racismo. E aí uma segunda crítica é em relação ao Dia da Consciência Negra, que homenageia Zumbi dos Palmares. Acredito que há outras tantas figuras negras, outras tantas datas que poderiam ser melhor celebradas, porque Zumbi dos Palmares, no fim das contas, é uma figura mítica criada a partir da década de 60, principalmente na obra de Décio Freitas, e que não representou, de fato, uma luta abolicionista no século XVII, porque ela nem existia praticamente. Mas, por outro lado, no século XIX, nós temos pessoas como Luiz Gama, que foi um advogado autodidata, negro, que chegou a ser vendido, inclusive, pelos próprios pais, mas, mesmo assim, superou essa realidade e conseguiu ajudar na libertação de mais de 600 escravos. E, assim como ele, nós temos tantos outros negros que fizeram coisas maravilhosas no nosso país e que poderiam melhor representar essa nossa realidade e nos fazer lembrar constantemente da realidade racista do nosso país. Um dos grandes avanços do nosso período, né, desse nosso momento histórico, foi justamente entender, né, que o racismo ele é estrutural, né? Então ele estrutura a nossa sociedade, ele estruturou o nosso capitalismo, né, o capitalismo brasileiro, e estrutura também as nossas relações sociais. Então você acreditar, né, que a desigualdade que se opera, né, contra os negros não está relacionada a esse racismo estrutural, né, achar que é uma questão de mérito, né, eu acho que é você desvirtuar o debate sobre o racismo estrutural. Porque se você está numa organização social e todos os seus coordenadores são brancos, ainda assim você tem pessoas negras atuando nessa sua organização social, por que não tem nenhuma pessoa negra na coordenação? É porque ela não é capaz, né? Então, assim, existe um problema estrutural que fez com que essa pessoa não alçasse este lugar. Isso vale para o nosso sistema político, né? Isso vale para o nosso sistema de representatividade nos meios de comunicação. E isso que impediu essa pessoa de alçar este lugar não está relacionado exclusivamente à sua condição social, está relacionado à sua cor da pele, né? Tanto é assim que quanto mais retinta é a cor da pele, mais dificuldades as pessoas negras têm para acessar esses lugares. É como a gente diz no movimento, as negras, os negros de pele clara, como eu, por exemplo, acabam tendo maior passabilidade, porque conseguem, de alguma forma, furar algumas bolhas e penetrar em alguns espaços que a branquitude não quer que nós penetramos. Então, assim, eu acho incoerente você acreditar, entender que há racismo estrutural no Brasil e ainda assim, né, defender, de certa forma, a ideia da meritocracia, porque por trás da fala do vereador, quando ele fala, né, do acesso ao mercado de trabalho, do acesso aos locais de poder, está embutida aí uma ideia de meritocracia, né? Como se as pessoas que conseguiram alçar a esses espaços tivessem mais competência e mais capacidade para alçar. Então, eu sou totalmente contra esse raciocínio. Eu acho que, inclusive, é este raciocínio que nos coloca, né, enquanto uma sociedade racista até os dias de hoje. É o raciocínio que faz as pessoas não enxergarem nas pessoas negras competência suficiente para determinados temas, para todos os temas, para coordenar projetos, né, para estar no campo da política. Né? Então, eu discordo veementemente desse raciocínio que leva em consideração a meritocracia e desconsidera,
né, que existe sim um racismo no Brasil baseado na cor da pele. Como diria o Kabengele Munanga, o nosso racismo ele não é genotípico, né, como é nos Estados Unidos. Ele não é pautado pela genética, ele é fenotípico. Então, quanto mais escura é a cor da nossa pele, mais racismo nós vamos sofrer. E isso só é assim porque houve uma política de Estado no final do século XIX, primeiros 50 anos do século XX, que tentou branquear a população, né? Apagar, né, os resquícios da negritude e branquear a população para que ela chegasse mais próxima daquilo que é considerado o ideal ou a norma, né, que é a norma branquitude, a branquitude enquanto norma, né? Então, a gente viveu isso e vive isso na segunda metade do século XX, não mais como política de Estado, mas como narrativa impregnada em todas as nossas relações, que é a tal aí da narrativa da democracia racial, que a gente nunca viveu, nunca conheceu, né, mas que foi injetada na nossa cultura e na nossa consciência, que muitas vezes nós mesmos acabamos, em determinados momentos, reproduzindo isso, né, de forma absolutamente naturalizada, né, mesmo tendo sofrido racismo. Então, eu acredito que a gente vive numa sociedade racista até hoje, porque a gente ainda não aprendeu a olhar para o nosso passado com a seriedade e com a generosidade também que a gente precisa olhar. A gente aprendeu, né, a história do nosso país, a história da formação da nossa sociedade, pelo olhar e pela narrativa do colonizador. E isso começou a ser mudado agora. Não faz 15 anos que a gente começou a mudar, né, a forma de se contar a história do Brasil nas escolas, no ensino fundamental. Quem estudou nos anos 80 ou 90, como eu, sabe que a história do período da escravidão era a história dos bandeirantes, né? A história daqueles que caçavam e matavam índios, né? E que caçavam negros fugidos, né? Não eram histórias dos negros que vieram de África forçadamente, né, e para cá trouxeram suas culturas, suas tradições, etc. Então, para concluir, se a gente não olhar para o nosso passado com a generosidade e a seriedade de enxergar que nós somos um país de 350 anos de escravidão e que depois nós não fizemos uma abolição completa, nós jogamos os negros em 1888 à marginalidade, à margem da sociedade, tanto do ponto de vista da formação dessa sociedade capitalista, mas também dos direitos sociais. Se a gente não olhar para isso, entender isso e criar políticas, métodos, ações para reverter essa lógica, a gente não sai de uma sociedade racista. Infelizmente, o nosso tempo acabou agora e eu deixo uma reflexão para cada um de nós, na verdade, né? Por que ainda em pleno século XXI a gente tem que discutir o racismo numa sociedade tão avançada, de certa forma, né? Tecnologicamente, enfim. Mas é triste a gente ter que discutir e observar, ano após ano, muitos casos racistas em todo o mundo. Eu agradeço a participação do vereador Fernando Holliday, do Patriota, da jornalista também, secretária-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, militante do Círculo Palmarino e da Marcha de Mulheres Negras de São Paulo, Ania Cláudia Mielke. Agradeço também a você que nos assistiu, nos prestigiou. Se você quiser rever este programa ou outro, acesse www.saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. E até o próximo programa.